Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Imagina ser invocado do nada como familiar de uma garotinha em uma academia mágica e ser obrigado a ser servo dela. O nome desse anime é Zero no Tsukaima. Não se preocupa, pois o nome vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Então, sem delongas, já dá aquela macetada no like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa mostrando uma garota chamada Louise de Lavalier, sendo instruída pela professora Chevrose, na Academia Mágica Tristan, para que ela fosse até a frente da turma e realizasse uma magia de transformar pedra em latão. Só que ao fazer isso, os demais alunos advertem a Sensei de que aquilo não era aconselhável, deixando Louise bastante irritada e ainda mais decidida a realizar o feitiço. Então entendemos o porquê do medo deles. Quando a jovem realiza o feitiço, acaba causando uma grande explosão, que deixa até mesmo a professora desacordada. E por conta disso, Louise é mandada para a sala do diretor Osmond, que nada mais é do que uma versão do Dumbledore da Deep Web, só que meio safadão. Ele é tarado, pois vivia dando em cima da Matilda, sua jovem assistente. Depois de sair da sala do diretor, Louise encontra com 3 jovens da sua turma, que aguardavam para saber se ela tinha sido expulsa, mas ficam decepcionadas, saber que a garota não tinha sido culpada pela explosão, e sim a professora inexperiente. Mesmo assim, elas não desistem de provocar Louise, comentando que no dia seguinte, os alunos do segundo ano invocariam seus familiares, e a jovem responde que iria invocar um ser mais bonito e mais poderoso que as outras 3. Nessa hora descobrimos que Louise é chamada de Zero, porque ela nunca acertava nenhum feitiço, uma fracassada. No dia seguinte, já na hora da convocação, todos os alunos convocam animais familiares, e quando chega a vez de Louise, ela acaba convocando uma nova explosão, e do meio dela aparece Hiraga Saito, um jovem rapaz vindo de Tóquio. O garoto fica sem entender nada do que estava acontecendo e sem conseguir compreender a língua que as outras pessoas falavam. Por outro lado, Louise também fica assustada com aquilo e ela pergunta ao professor se poderia tentar invocar um familiar novamente, mas ele não permite e faz com que a aluna complete o ritual. Assim, Louise dá um beijão na boca de Saito para firmar seu pacto e deixa o menino ainda mais perdido. Eis então que as runas que indicam que o jovem era um familiar começam a surgir em sua mão esquerda e a dor da marca faz até que ele acabe desmaiando. Mais tarde, Saito desperta no quarto de Louise. E a garota começa a tratá-lo como um servo, mas ele recusa aquilo, mesmo sem entender o que ela dizia. Até que a garota tenta lançar nele um feitiço de silêncio, mas acaba errando novamente, fazendo com que ele comece a se entender tudo o que ela dizia. Depois disso, Louise conta que o rapaz estava agora em Tristan, na terra de Halkeguinia, e o garoto se desespera e foge dela, pensando que aquele lugar não existia, que as pessoas por ali eram loucas. Só que assim que ele chega do lado de fora dos dormitórios, Saito vê o céu e percebe que realmente estava muito longe do Japão, mais precisamente em outro mundo. Então temos um pequeno flashback de Saito sendo arrastado da Terra no momento em que Louise o invocou. De volta ao presente, vemos que o rapaz foi recapturado pela garota, com a ajuda de Gish, um metidinho metido a príncipe, e que Louise agora tinha colocado na coleira, como um animal. Depois ela deu suas roupas para ele lavar, e no dia seguinte, as humilhações continuam, com Saito tendo que comer como um cachorro. A seguir descobrimos que os demais alunos pensavam que o rapaz fosse apenas um plebeu, que tinha sido convocado por Louise, por conta de que naquele mundo, apenas os nobres são agraciados com magia. Enquanto os estudantes tomam um chá, Saito conhece Siesta, uma jovem plebeia que trabalhava ali como empregada. E é nessa hora que o garoto vê Gish por ali e resolve se vingar do dia anterior. Só que nesse momento, as duas namoradas do galã de novela se encontram e acabam causando um grande constrangimento. E obviamente que nosso querido Saito começou a colocar bastante lenha na fogueira, deixando Gish com tanta raiva que ele acaba desafiando o familiar para um duelo. Louise até tenta impedir, mas Saito se mostra decidido a aceitar o desafio. Assim os dois jovens começam a se enfrentar, com Gish usando magia para convocar um golem de bronze para lutar contra o Saito, que por sinal não deu nem graça, foi moído na porrada. Até que mais uma vez Louise tenta intervir, mas Saito a dispensa de novo. E Gish invoca uma espada e presenteia o garoto familiar, como forma de debochar dele. Só que ao tocar na arma, a runa em sua mão esquerda se ilumina, e ele facilmente derrota o golem. Easy breezy. O galanzinho até tenta se defender, convocando mais outros, mas só passa a manteiga neles, forçando Gish a se render. Saito então larga a espada, e nessa hora a runa de sua mão se apaga e o garoto cai desmaiado. Em outro local, vemos que o Dumbledore safadão descobre que a runa na mão de Saito é algo muito poderoso e lendário. E voltando pro Saito, ele fica dormindo por 3 dias e 3 noites, e o garoto desperta, na presença de Siesta, e ela revela que Louise passou todo aquele tempo cuidando dele. Contudo, apesar daquela atitude, Saito logo descobre que os modos da garota não mudaram nem um pouco, quando ela dá ao familiar um monte de tarefas para fazer. Já em outra noite, os dois acabam tendo uma briga, e Louise deixa o familiar sem comida e o faz dormir no corredor. Siesta então surpreende o garoto dormindo no chão, e o leva até a cozinha do colégio, para que ele comesse um pouco e conhecesse os demais empregados.
Depois Saito está retornando para o seu corredor, quando ele é capturado por uma salamandra gigante, que é o familiar de Kirsch, uma garota sedutora, que pertencia ao grupo que vivia provocando Louise. Ao chegar no quarto, Kirsch conta que tinha se apaixonado por Saito e avança para cima dele. Só que um bando de Zé Povinho da Magus interrompe, mas ela dispensa a todos. Até que Louise chega no quarto e arranca Saito de lá, famosa empata foda. Ela se mostra bastante enfurecida com a situação, fazendo o garoto desconfiar de que ela tivesse com ciúmes. Mas Louise rebate, dizendo que a família dela e de Kirsch eram inimigas juradas. E apesar de dizer que não estava com ciúmes, dessa vez ela deixa que o garoto durma no quarto dela, para que não seja pego outra vez pela bonitona. No dia seguinte, Louise leva Saito até a cidade, onde vai até uma loja, para comprar uma espada, com a desculpa de que ele deveria se proteger de Kishi quando Louise não estivesse por perto. Lá ele escolhe uma bela arma, mas ao saber o preço absurdo dela, acaba desistindo, levando uma espada baratinha, com aparência enferrujada. Já pela noite, vemos que Kishi tinha seguido os dois, e havia usado todo o seu charme para conseguir a espada super cara, na intenção de superar o presente da rival. E em meio à confusão, que ela e Louise armaram, a espada com aparência enferrujada começa a falar, revelando se chamar Derflinger, o que faz Saito escolher ficar com ela ao invés da bela espada que Kirsch havia comprado. No entanto, isso não é suficiente para fazer a moça desistir de conquistar o seu amado, e ela continua a usar sua beleza para tentar seduzi-lo. Só que Louise estava sempre atenta, e não deixava isso acontecer. Ao mesmo tempo, Saito e Ciessa se tornam bastante próximos, até que um dia o arrogante Conde Mote a leva para sua mansão, a fim que a jovem se tornasse sua amante. E Saito, ao saber disso, tenta trazê-la de volta para a academia de magia. Então ele vai até a casa do conde e tenta argumentar com ele. Só que o cara não se mostra muito disposto a deixar a bela empregada partir, e pede que em troca daquilo, Saito teria que conseguir para ele um livro sagrado da família de Kirsch, que estava em posse dela. Assim o garoto retorna ao dormitório, indo até o quarto da bonitona, para falar sobre o tal livro. E Kirsch conta que nunca sequer o abriu, pois o livro era sobre sedução e ela não precisava daquilo. Desse jeito, Kirsch conta que poderia dá-lo de presente para Saito, sem problema algum, contanto que ele ficasse com ela. Só que o garoto consegue se desvencilhar dessa investida e vai embora sem o livro. Porém, ele não desiste de ajudar Siesta, partindo de novo para a mansão do Conde Mote, e dessa vez com a espada de Kirsch em suas costas. Ao chegar lá, Saito tenta enfrentar o homem, mas diferente de antes, empunhar a espada não faz a runa na mão dele se iluminar, e Saito termina facilmente derrotado. Antes que ele acabe se ferindo, Louise, Kirsch e uma jovem chamada Tabitha chegam até o local e interrompem a luta. Ela pede desculpas ao Lorde e Kirsch acaba entregando o tal livro, que é revelado ser apenas uma playboy da vida. Contudo, isso é suficiente para o Conde Mote liberar Siesta, e ela agradece a ajuda de Saito, lhe dando um beijo na bochecha. Um tempo se passa, e Louise começa a ficar bastante preocupada com a aproximação da feira de avaliação, onde os alunos do segundo ano deveriam expor os seus familiares. E tirando a luta contra Gish, Saito não tinha mostrado nenhuma habilidade especial, por isso ela faz com que ele treine bastante, mas o rapaz não evolui quase nada. Então, em uma tarde, a princesa herdeira de Tristan, Henrietta, chega até a escola para participar do evento, e descobrimos que ela e Louise eram amigas de infância, por isso o desespero da garota em fazer Saito ter uma boa apresentação. Henrietta revela que estava feliz por rever a amiga, e que também estava curiosa para conhecer o familiar dela, o garoto que desafiou um nobre, e isso faz Louise se sentir ainda mais pressionada para ir bem no festival. Só que no dia seguinte, Saito não é capaz de apresentar nada demais na frente do público, e a garota arrasta para fora do palco frustrada. Louise então retorna para o dormitório com o familiar, quando vem em seu caminho um golem gigante, invocada pela ladra Fouquet. Ele agarra Saito com suas mãos enormes, e a ladra, que estava com seu rosto coberto, estava tentando aproveitar que todos estavam no festival para roubar o tesouro da academia, e por mais que o local estivesse protegido por magia poderosa, Fouquet consegue invadi-lo. Ela rouba todo o tesouro do castelo, e depois faz o golem atirar Saito lá de cima. Só que nessa hora, Tabitha surge com seu dragão alado, e o pega antes que ele se esborrache no chão. Depois do ocorrido, a princesa Henrietta revela que teria que voltar ao palácio para relatar o acontecido, e vai embora desejando que pudesse voltar a ver Louise e Sato em breve. Já no outro dia, Kirsch, Louise, Tabitha e Saito vão até a sala de Osmond, onde o Dumbledore da Deep Web conta que Fouquet foi visto em uma cabana abandonada na floresta próxima dali. As 3 alunas se dispõem a investigar, já que os professores todos arregaram, e nessa hora, descobrimos que apesar da idade, Tabitha possui o título de guerreira cavaleira, ou seja, ela é pica. Assim, as 3 moças, juntos de Saito e de Matilde, assistente do diretor, partem para a missão, chegando até a tal cabana, onde Matilde diz que irá checar o perímetro, enquanto Louise ficava do lado de fora vigiando, e os outros 3 entrariam no local. Do lado de dentro, o trio rapidamente encontra o Baco da Destruição, um artefato que tinha sido roubado da sala de tesouros, e que era prioridade deles recuperar. Até que um enorme golem surge, arrancando o teto da cabana, e Louise tenta enfrentá-lo sozinha do lado de fora, mas quase é finalizada, só que no último instante, Saito a salva.
Saito dá uma bronca nela pelo fato da garota ter se exposto daquele jeito, e Lois então desabafa, falando que todos debochavam dela e ela precisava se provar. Desse jeito, Saito acaba convencendo a menina de fugir no dragão de Tabitha e enfrenta o ser com a espada de Kirsch, só que a arma se quebra ao tocar do golem, e ao usar Derflinger, as runas de sua mão enfim se acendem, e ele consegue dar um prejuízo no ser. Porém aquilo não era o suficiente, e Lois retorna para ajudá-lo, juntamente do báculo da destruição, que na verdade era um lança-granadas. Vendo aquilo, Saito pega o armamento dela e dispara contra o ser, finalizando. Nessa hora Matilde retorna e pega a arma dele, revelando que ela era a Fouquet. A mulher então conta que armou toda aquela cena para que alguém fosse até a cabana e usasse o báculo da destruição, para que assim ela aprendesse a manejá-lo. Em seguida ela dispara contra os jovens, mas a arma só tinha uma munição e acaba falhando. Assim, Saito dá um golpe nela, que a deixa sem sentidos. De volta à Academia Mágica, Saito revela para Osmond que aquela arma na verdade tinha vindo do seu mundo natal, e o velho conta que aquele báculo tinha surgido há 30 anos atrás, na posse de um homem que usava roupas estranhas e acabou salvando a sua vida. E pouco depois disso, o estranho acabou falecendo devido aos ferimentos que tinham espalhados pelo corpo. Além disso, o Dumbledore da Deep Web revela que existiam 2 báculos. Um deles era esse, que os jovens recuperaram, e o outro havia sido enterrado com um forasteiro. Um tempo se passa e a princesa Henrietta nomeia Louise, uma cavaleira, e pede a ela que investigue uma denúncia sobre alguns nobres que estavam usando sua influência para se aproveitarem dos plebeus. Assim, a garota e Saito acabam disfarçados como irmãos que fugiram do pai. E sem grana, para se hospedarem em um hotel de classe, os dois terminam na estalagem de Scarron, um homem excêntrico, que lhes ofereceu um abrigo em troca de Louise ser uma garçonete em seu estabelecimento. Lá eles conhecem Jéssica, a filha de Scarron, de quem Louise fica enciumada ao ver sua aproximação com Saito. Logo o dono do estabelecimento explica que todas as garçonetes disputam para ver quem recolhe mais gorjetas, sendo que a ganhadora ficaria com um novo vestido. E Louise, que é bastante competitiva, fica motivada a ganhar a competição. Certo dia, um arrogante cobrador de impostos chamado Torene aparece no local e Jéssica conta para Saito que o homem vivia assediando as garçonetes e nunca deixava gorjeta. Louise, que não sabia daquilo, vai atendê-lo crente que se aproveitaria do status deles de nobre para receber uma boa gorjeta. Só que o cara trata de uma forma muito abusiva, pensando que ela fosse uma simples plebeia, e a garota percebe que era aquilo que Henrietta tinha falado. Então Louise tira seu disfarce, revelando que estava ali a mando da princesa, e dá uma lição de moral no cara. Envergonhado, Torene se desculpa e sai dali deixando uma grande quantia em dinheiro como retratação. E isso faz Louise ganhar a competição de gorjetas, ficando com o vestido. Enquanto isso, longe dali, vemos um homem misterioso indo até a prisão onde Fouquet estava e ajudando ela a fugir. Depois disso, Louise e Sato retornam para a Academia Mágica de Tristan, só que eram férias de verão e a maioria dos estudantes tinha ido para casa, inclusive Kirsch, que vai com Tabitha visitar a família da amiga. Lá a Burintona descobre que Tabitha usava um nome falso, que na verdade se chamava Charlotte. Além disso, fica sabendo que a garota era membro da família real local e que o pai dela, que era o segundo na linha de sucessão do trono, havia sido assassinado em meio a uma disputa pelo controle do reino. Assim, o tio dela, Joseph, assumiu o comando da Gália, e um partidário dele tentou enlouquecer a garota, dando a ela uma bebida envenenada. Porém, a mãe de Tabitha acabou percebendo a trama e tomou o líquido pela filha, ficando enlouquecida. Eis a pergunta, por que bebeu e não jogou fora? Burra! Depois disso, os conspiradores desistiram de atacar a jovem e decidiram se livrar dela, a mandando para a Academia de Tristan. Depois de ficar sabendo de tudo isso, Kirsch ainda descobre que a amiga tinha voltado à sua cidade natal, pois o rei Joseph tinha uma missão para ela. Ao mesmo tempo, Louise acaba surpreendendo Saito e Siesta nus dentro de uma banheira improvisada que o garoto tinha achado no lixo. E lá, a empregada conta ao jovem que seu bisavô também dizia ser de outro mundo. Ele havia chegado ali em um dragão metálico. A visão dos dois na banheira faz Louise sair de lá putaça. Ela então se encontra com Guiche e Montmorency em um jantar romântico à luz do luar. E Louise toma o copo que o rapaz segurava e dá um golaço. No entanto, Montmorency havia batizado a bebida dele com poção do amor, e aquilo faz Louise se declarar para Saito, ao vê-lo em seu quarto. Sem demora, Montmorency encontra os dois jovens, revelando o mal-entendido. Ela também conta que para acabar com os efeitos da poção, era necessário ir até o lago Hangdorian para conseguirem as lágrimas do espírito sagrado que habitava lá. E esse lago ficava no reino da Gália, onde Kirsch e Tabitha se encontravam. Chegando lá, Saito, Louise, Montmorency e Guiche percebem que o lago tinha transbordado e inundado uma aldeia, mas eles não dão atenção a isso e logo convocam o espírito, com quem Montmorency havia feito um pacto quando era criança. A garota pede então ao ser suas lágrimas, só que ele se recusa, mostrando que estava com raiva porque alguns humanos a atacaram, e Saito se prontifica a vencer essas pessoas em troca das lágrimas. Então à noite, eles ficam de vigia na beira da água,
e veem duas figuras encapuzadas se aproximando e as atacam, só que elas eram Kirsch e Tabitha, cumprindo a missão que Joseph havia ordenado. As moças revelam que estavam ali para fazer com que as águas retrocedessem e liberassem a aldeia, e aquilo motiva Saito a chamar novamente o espírito e perguntar o motivo dele ter inundado o local. Assim, eles descobrem que um homem chamado Cromwell tinha roubado seu anel Andvari, que criava falsas almas. E mais uma vez, Saito se prontifica a ajudar, recuperando o artefato. E apesar da descrença de Gish, o espírito se mostra confiante de que Saito iria cumprir a missão, o chamando de Gandalf. Além disso, ele ainda entrega ao rapaz a tal das lágrimas. De volta à Academia Mágica, a princesa Henrietta vai até o quarto de Louise e pede que a garota vá até o reino de Albion, entregar uma carta ao príncipe Wallace. E a soberana ainda conta que ela estava noiva do imperador da Germânia, em um casamento arranjado que selaria uma aliança entre os dois reinos, o que fazia com que entregar a carta ao príncipe Wallace se tornasse de extrema importância. Nessa hora, Gish os interrompe após escutar tudo atrás da porta, pedindo para ir junto nessa missão, e a princesa acaba aceitando. Em seguida, Henrietta dá um anel para Louise e se despede, dizendo que um guia iria até eles para levá-los a Albion. Já mais tarde, Saito tem a ideia de procurar o professor Colbert para saber um pouco mais sobre Gandalf, depois de conversar com Siesta. E lá o homem revela que Gandalf era o familiar de um mago lendário capaz de usar o vácuo, e que as runas na mão do garoto eram iguaizinhas dele. No dia seguinte, Saito, Gish e Louise se encontram com Wards, o capitão da brigada de grifos de Tristan, e o guia que os levariam a Albion. Além disso, descobrimos que o homem era noivo de Louise. Durante a jornada, um clima meio esquisito surge entre a moça, Saito e Wards, e ao chegarem na cidade de La Rochelle, o homem desafia o menino de Tóquio para um duelo, e ele acaba aceitando. Então o capitão leva Louise para o seu quarto, em uma hospedaria, onde diz que assim que acabarem aquela missão, ele iria se casar com ela. Em paralelo, Saito questiona Derflinger sobre o que a espada conhecia referente ao Gandalf, e a arma responde que o garoto era o Gandalf, pois tinha sido a sua companheira 6.000 anos atrás. Quando o nosso jovem questiona o porquê de Derflinger nunca ter falado isso antes, a espada simplesmente fala porque ele nunca tinha perguntado. Não foi curioso, não tem resposta. E nesse instante vemos que Fouquet e o Homem Misterioso estavam observando grupos escondidos nas sombras. Na manhã seguinte, o duelo entre os dois pretendentes de Louise começa, e as runas na mão de Saito se iluminam assim que ele empunha Derflinger. Só que o Ward se mostra um grande adversário, e mesmo assim consegue vencê-lo. Aquilo acaba deixando o Saito arrasado, e quando Louise tenta consolá-lo, ele a dispensa bruscamente. Então ela retorna para a companhia de Wards, que a convence a prosseguir a missão somente os dois, e o casal toma um barco voador para chegar até Albion, que é um reino flutuante. Já em solo, Saito e Gish são atacados pelo golem gigante de Fouquet, mas eles recebem um reforço de Tabitha, Kirsch e alguns cidadãos preocupados, e a ladra termina fugindo, metendo o pé. Enquanto isso, Louise leva o Wards até o esconderijo do príncipe Wallace e usa o anel que Henrietta havia lhe dado para se identificar. Ao combiná-lo com o anel parecido que o Wallace possuía, eles criam um arco-íris. Depois a moça fica sabendo que o reino de Albion estava passando por uma revolta liderada por um grupo chamado de Reconquista, e que eles estavam quase dominando o país inteiro. A seguir, o Wards revela fazer parte desse grupo e tenta obrigar a garota a casar com ele, mas Louise resiste e Cromwell surge, usando o anel Andvari para controlá-la. Assim, uma cerimônia de casamento se inicia, após ser revelado que Louise era uma descendente do mago lendário que usava o vácuo. Contudo, Saito chega bem nessa hora, interrompendo a cerimônia e libertando Louise do controle mental. Wards, vendo que seus planos tinham sido frustrados, tira a vida de Wallace e começa uma luta contra Saito. Só que dessa vez, as runas na mão do garoto brilhavam como nunca, por conta da motivação de proteger Louise. E Wards acaba sendo derrotado. No entanto, o capitão não se dá por vencido e destrói a igreja onde eles estavam. Por sorte, Tabitha estava por ali com seu dragão alado e salva os dois amigos, que dão um beijo apaixonado. Após isso, Albion cai sob o controle da Reconquista, liderado por Cromwell, e Louise entrega à princesa Henrietta o anel que Wallace havia lhe dado antes de falecer. Já na Academia Mágica de Tristan, Saito se encontra com Siesta, após ter uma briga com Louise, e a empregada conta que tiraria férias e iria até a Vila Tarbis, onde havia nascido. E Saito se lembra dela ter falado sobre o seu bisavô ter chegado àquele mundo dentro de um dragão. Assim ele decide ir com ela até a Vila Tarbis, ver a tal criatura, e é seguido por Gish, Tabitha e Kirsch, que também tinha ouvido o papo dos dois. Lá eles chegam até uma caverna, onde encontram o professor Colbert, que também estava atrás do dragão, e Louise, que tinha ido até lá, atrás de Saito. Logo o grupo chega até o outro lado da caverna e encontra um grande hangar, que continha um avião da Segunda Guerra Mundial. Então descobrimos que o avô de Siesta e um outro piloto haviam chegado até aquele mundo através de um eclipse solar, e que antes do fenômeno terminar, o outro piloto conseguiu retornar à Terra, mas o bisavô da empregada ficou preso, sem combustível. Desse jeito, o Sensei Colbert explica que talvez o eclipse seria a chave para Saito retornar ao seu mundo, e Louise fica preocupada com essa notícia.
De volta à escola, vemos que o avião foi levado para lá e que Saito está sentado no cockpit da aeronave, pensando em retornar para a Terra, no momento em que se recorda de ter visto um líquido parecido com gasolina na sala do professor Colber, quando foi até lá e perguntar sobre Gandalf. Assim ele pede ao mestre que tente reproduzir aquele líquido para que pudesse voar em direção ao eclipse. Já em Albion, vemos que Cromwell está reunido com Ardes e Fouquet, planejando atacar o reino de Tristan no eclipse solar, que aconteceria dentro de 3 dias. Então vemos os vilões usando um navio alado para atacar a Vila Tarbis, e ao saber disso, Tristan organiza um contra-ataque liderado pela princesa Henrietta. Além disso, descobrimos também que Guiche e Louise haviam se voluntariado para lutar na guerra, depois da moça de cabelo rosa ter abandonado Saito, deixando apenas uma carta demitindo ele de seus familiares. Triste por isso, o garoto se anima um pouco quando o Sensei Colber mostra ter conseguido reproduzir o combustível do avião, de forma que ele poderia voltar para casa. Só que ao saber sobre a Vila Tarbis, Saito resolve que iria voar até lá para ajudar no combate, e é seguido por Kirsch e Tabitha, voando no dragão alado. Logo o garoto chega ao local atirando chumbo contra os inimigos, que nada podiam fazer contra a arma de guerra. Dessa forma, Fouquet e Wards entram na luta, e a Ladra invoca novamente seu golem e parte para cima de Kirsch, Tabitha e Guiche, enquanto o capitão tira um X1 contra o avião. Só que logo Fouquet é dominada por uma combinação de poderes, usadas por Kirsch e Guiche, e acaba fugindo. Já no ar, Louise vê a luta de Saito e se joga do dragão de Tabitha até lá, bem na hora em que o eclipse está começando, e juntos, eles enfim liberam todo o seu poder quando a garota enfim usa a força do vácuo. Assim o Ardes é derrotado mais uma vez, e o navio flutuante onde Crowell estava é destruído, tudo em uma tacada só, mostrando o tamanho do poder do vácuo. Porém o avião de Saito acaba variando e caindo, impossibilitando o garoto de voltar para casa. E assim que vê isso, Louise o beija, dizendo que aquilo era a renovação do pacto deles. Em outro ponto da aldeia, Cromwell tenta atacar Tabitha e Kirsch, usando o poder do Anel Andivari, mas é nocauteado por Guiche, que lhe dá-lhe um pancadão na cabeça. E por fim, encerramos a temporada vendo Kirsch, Tabitha, Guiche e Louise recebendo a medalha por suas conquistas, e as coisas de volta ao normal na Academia Tristan. Uma bonitona rodeada de pretendentes e Louise tratando Saito como se ele fosse apenas um servo dela. E eu vou zarpando por aqui também, pessoal. Se gostou desse vídeo, maceta o like, se inscreve no canal, dá aquela força e tamo junto. Fiquem com Deus, um beijo, um abraço e tchau!